Ressarcimento de TBI pago. Veja aqui nesse post se você tem direito de receber parte do seu dinheiro de volta e o que é preciso fazer para isso. E não esqueça de curtir o nosso canal para que sempre quando nós tivermos assuntos relevantes como este e, obviamente, os maravilhosos imóveis aqui de Gramado e Canela, sempre serás informado. Bem, hoje está comigo aqui o Dr. Fábio Campão, que é advogado e especialista no direito de família, sucessões e imobiliário. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado por aceitar esse bate-papo hoje aqui no nosso canal. Boa noite, Flávio. Boa noite aos seguidores e às seguidoras do canal. Eu que agradeço pelo convite. Espero poder contribuir um pouco aí com essa questão do recolhimento do ITBI pago a mais, para que o pessoal possa, de certa forma, receber de volta o que pagou, que não foi calculado de forma exata. Doutor Fábio, bem, ITBI, né? Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto, ele tem um percentual que varia de cidade a cidade aqui no Brasil. Nós aqui em Canela, por exemplo, a prefeitura cobra um percentual de 2%. Já em Gramado, 2,3%. Aí em Porto Alegre, 3%. E chegamos ao valor de 4% em Fortaleza. A gente esteve lendo sobre os posicionamentos do STJ, né, sobre a possibilidade de ressarcimento de cobranças de valores, né, indevidos nas avaliações das prefeituras sobre o bem. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Como é possível realizar essa avaliação e buscar esse ressarcimento? Flávio, assim, vamos lá. Para além da questão das alíquotas, da diferenciação das alíquotas de cada prefeitura, nós temos também uma diferenciação da forma como é avaliado o bem, certo? Então, o que deve ter acontecido já diversas vezes contigo, de fazer a negociação, intermediar a negociação de um imóvel, pedir a emissão das guias e o valor do ITBI, ele ser calculado de um valor maior do que o valor efetivamente pago. Já aconteceu contigo isso, essa? Olha, Fábio, nesses 20 anos, sempre acontece isso. Tanto aqui em Canela quanto Gramado, já tive operações de compra e venda em Porto Alegre também, e os valores negociados, efetivamente pagos, né, pelas prefeituras, sempre são avaliadas num valor acima do que realmente foi feito a negociação. Perfeito. Pois então, essa discussão chegou ao judiciário e foi julgada recentemente pelo STJ. O que que o STJ diz? Primeiro, tem-se como o princípio da boa-fé nas negociações. Então, se as partes estão dizendo que o imóvel foi vendido e comprado por um valor X, esse valor deve ser considerado como valor real. Princípio da boa-fé objetiva. Certo? O que que Ok? a prefeitura, o que que as prefeituras de modo geral faziam? Apresentava lá a escritura, disse, olha, eu vou dar um exemplo aqui prático. Um imóvel que foi, vamos pegar o exemplo aqui de Gravataí, tá? Um imóvel que foi vendido por R$ 500 mil. Se pediu para fazer a emissão da guia do ITBI, e a prefeitura disse, não, está muito abaixo do valor de mercado desse imóvel. Na verdade, o valor de avaliação que nós temos desse imóvel, o valor venal deste imóvel, é de R$ 1 milhão. Então, a alíquota vai incidir sobre esse R$ 1 milhão, Exato, certo? E aí exato. eles emitiam a guia.
Não tinha muito o que se fazer. Podia até fazer alguma impugnação lá, mas geralmente também não conseguia reverter a decisão da prefeitura. Então a STJ disse: olha, se as partes estão dizendo que o valor de compra e venda do imóvel é de R$ 500 mil, tem-se o princípio da boa-fé, né, através do princípio da boa-fé, que se calcular a guia de TBI em cima do valor efetivo de compra e venda. Né? Se não, se a prefeitura achar que de alguma forma estão tentando burlar o sistema, né, aí a prefeitura tem que abrir um procedimento administrativo, instaurar um procedimento administrativo para afastar esse valor declarado pelas partes e apresentar um novo valor que, segundo a prefeitura, seria o valor real de venda, de compra e venda desse imóvel. As perguntas que eu vou te fazer agora vieram de N clientes aqui da imobiliária, que é o seguinte: bom, eu já paguei o meu ITBI, tive essa questão de o valor do contrato ser um e a avaliação outra, e como que eu posso hoje já ter pago esse valor à prefeitura? Qual o caminho para que eu possa pedir um ressarcimento de valor talvez abusivo de cobrança? A primeira coisa é verificar o valor da compra e venda, né, da escritura pública de compra e venda do imóvel e o valor da guia de TBI, para ver o valor de avaliação. Se o valor da guia de TBI, a avaliação do imóvel, estiver maior que o valor da escritura, a pessoa procura um advogado, pode entrar com uma ação judicial para repetição de débito desse valor que foi pago a maior. E veja que interessante, né, Flávio? São duas hipóteses que pode haver nessa questão da avaliação das prefeituras. Se a compra e venda de um imóvel é de 500 mil e a prefeitura diz que é 1 milhão, tributa sobre 1 milhão. Se a avaliação da prefeitura for de 500 mil e a compra e venda for de 1 milhão, também vai tributar de 1 milhão, sobre 1 milhão. É sempre sobre o valor maior, né? Sim, Então, sim, assim, vai ter duas medidas aí. A prefeitura diz: olha, não, tudo bem, nós temos aqui uma avaliação venal de 500 mil, mas o imóvel está sendo vendido por 1 milhão, vamos tributar sobre 1 milhão, né? claro. Então, assim, nesse caso, nesse caso, quando foi declarado o valor de compra e venda maior e o imposto foi calculado sobre a operação, não se tem ressarcimento, tá, Flávio? Só para deixar bem claro. Sim. Agora, se o valor da avaliação venal for maior do que o valor efetivamente negociado entre as partes, aí a pessoa pode entrar, procura um advogado, pega a documentação, faz a análise, procura um advogado que vai conseguir entrar na justiça sim para ressarcimento desses valores. Fábio, na escritura, sempre vem o valor de compra e venda, né? Ah, às vezes vem, inclusive, a forma de pagamento, né? Se não for à vista, as parcelas, enfim. Mas, enfim, o que consta ali? O valor pago e o valor cobrado de ITBI. Então, eu acho que é um documento fácil, todos têm esse documento, uma vez que para registrar o imóvel no registro de imóveis, precisa passar e realizar uma escritura. Esse é o documento que tu precisas, por exemplo, como advogado? Sim, na verdade a gente fala na escritura que é geralmente o documento que é levado a registro, né? Mas quando o imóvel é financiado, por exemplo, não tem a escritura de compra e venda. O contrato do agente financeiro, ele tem força de escritura de compra e venda. Então, se não houver escritura, pode ser o contrato de compra e venda, por exemplo, num imóvel que foi financiado. Ah, perfeito. Então, teoricamente, é um procedimento fácil de ser realizado documentalmente, né? E um processo que os advogados conduzem junto à prefeitura, às prefeituras. Sim, na verdade, assim,
Os pedidos de ressarcimento, os advogados têm optado por entrar direto com o pedido na justiça. Por quê? Porque se, o processo administrativo junto à prefeitura já se encerrou com o pagamento da guia, né? A partir do momento que tu faz o pedido, apresenta lá o contrato ou apresenta ou declara o valor de compra e venda do imóvel e a prefeitura diz que não é aquele valor, emite uma guia, tu faz o pagamento e encerrou o processo administrativo. Tá? E alguns casos até a gente tem buscado esse ressarcimento através da via administrativa, mas assim, está demorando muito e tem algumas negativas. Então, os que têm andado um pouco mais rápido, porque já é pacificado, né, Flávia? Essa questão agora foi pacificada com a decisão do STJ. Então, basicamente, é o pedido, não chega a ser uma execução, mas é uma matéria já em controvérsia, né? Então, você apresenta lá o pedido para o juiz, ele vai dar oportunidade para a prefeitura se defender, mas vai ter que pagar. E aí pagar devolução com juros e correção monetária, né? Outra coisa, Flávio, assim, para a gente trazer mais exemplos que eu acho que contribuem também aí na nossa discussão, né? Claro. Não só compra e venda, operação de compra e venda, mas também quando o imóvel foi arrematado em leilão. Ó, olha só. Porque o que acontece? Em leilão, geralmente, ele é arrematado por um valor bem abaixo do valor de mercado ou de avaliação, certo? Correto, correto. E aí, ainda fica maior a diferença entre a avaliação venal do imóvel emitida pela prefeitura e o valor efetivamente de aquisição do imóvel, né? Ou do valor que foi dado como lance. Sim, normalmente os leilões são bastante abaixo do preço de mercado, né? Exatamente. Então, nesse caso também, o valor que tem que ser considerado é o valor do lance que arrematou o imóvel. Nesse caso, então, se houve alguém que adquiriu o imóvel através de leilão também nos últimos 5 anos e pagou um valor maior de TBI, né, um valor que a prefeitura tem atribuído um valor maior, pode também entrar com pedido de ressarcimento desses valores. Então, para ficar claro, é nos últimos 5 anos. É o prazo prescricional, né? Ah, ok. Compreendi. Dos últimos 5 anos do pagamento, viu? Não do início da compra e venda, porque o pagamento às vezes se dá depois, né? Então, assim, da data do pagamento do ITBI, tu tem ou seja, 5 anos retroativos até essa data do pagamento. Entendido. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso, coloque também no direct, nos chame através ali dos nossos canais, que eu vou, juntamente com o Dr. Fábio Campão, atender vocês no que for possível, na melhor indicação para conduzir uma solução. Fábio, agora, nós estamos falando de guias já pagas, mas atualmente, quando se faz um, se leva à escrituração uma negociação já feita, né? Seja ela paga anteriormente ou paga no momento da escrituração, é, a guia gerada pelas prefeituras, quando forem valores superiores à negociação, como o comprador deve proceder se existir essa diferença entre valor negociado e valor atribuído ao bem pela prefeitura. Ah, perfeito. Muito interessante a tua pergunta, Flávio, porque nós temos aí vários caminhos a seguir, né? Como essa decisão do STJ ela é relativamente recente, as prefeituras ainda estão se adequando a esse novo entendimento. Então, assim, não sei se tu já recebeu aí algum processo administrativo das prefeituras justamente impugnando esse valor atribuído. Nas últimas escrituras que nós fizemos, o que a prefeitura ela solicita que o comprador peça formalmente a emissão, a análise do valor, né,
e a emissão da guia de ITBI. Com isso, vem pela prefeitura um pequeno dossiê informando o motivo dessa avaliação feita por eles. Normalmente, normalmente não. Todos que eu estive presente nos últimos 2 meses ou 3 meses, enfim, essa avaliação ela vem baseada em cima de imóveis similares expostos ao mercado através de sites de imobiliária, através de portais imobiliários, apresentando os sites que foram avaliados, né, como base para uma avaliação de valor do imóvel. Uma base, não o mesmo, né, obviamente, mas similares em um ambiente, digamos assim, num zoneamento próximo, né, seja casa, seja apartamento, seja terreno. Ah, perfeito, Flávio. Isso é interessante, né? Se nós formos pensar, a prefeitura está, então, atendendo à determinação do STJ, quando diz que tem que se abrir um processo administrativo, possibilitando às partes o contraditório e a ampla defesa, né? Então, assim, a prefeitura tu apresenta lá um requerimento de compra e venda de um imóvel num valor X, e a prefeitura diz, olha, aqui tem um indício de que o valor não está condizente com o valor de mercado, certo? Só que o STJ diz, o valor que tem que ser considerado é o atribuído pelas partes, em virtude do princípio da boa-fé, e esse valor tem que ser valor em condições normais de mercado. Pois bem, o que que as prefeituras estão fazendo? O que que as prefeituras estão fazendo até aqui? Estão cumprindo com a determinação. Diz, olha, então tá, estão abrindo processo administrativo, que é esse dossiê que os teus clientes vêm recebendo. E agora que vem a grande questão, Flávio. E ainda não se encerra por aqui a nossa discussão sobre essa alíquota do ITBI. Já temos notícias de imóveis que estão 50, 40, entre 40% e 50% valores avaliados pela prefeitura a mais do que o valor de compra e venda. Então, a prefeitura diz, olha, tudo bem, se fosse um tempo atrás, a prefeitura diria, não, o valor de avaliação venal desse imóvel é tanto, então o ITBI tem que ser tanto. É assim que ela fazia, que ela vinha fazendo, as prefeituras vinham fazendo, vinham conduzindo dessa forma. E aí, como a gente já disse, se aconteceu isso com seus clientes ou com o pessoal que está nos assistindo, procurem um advogado, porque se vocês pagaram o valor da alíquota, o valor do ITBI a mais, vocês podem pedir o ressarcimento. Só que agora a prefeitura está dizendo o seguinte, não, o valor de avaliação do imóvel é maior do que o valor que está se vendendo. Está aqui o dossiê. Então, se acontecer isso agora, Flávio, os clientes têm que impugnar, têm que fazer a defesa nesse processo administrativo e informar por quais razões que esses valores divergem dos valores de avaliação da prefeitura. Sabe-se que as prefeituras utilizam alguns critérios de avaliação: localização, tamanho do imóvel, né? É, padrão construtivo, não sei se chega a tanto, mas deveria ser considerado. Porque tu concordas comigo que, por mais que os imóveis, que tenhamos dois, três imóveis na mesma quadra, ou seja, na mesma localização, com tamanhos parecidos, alguns imóveis podem ter valor divergente entre eles, em virtude de um ser um padrão construtivo um pouco mais elevado, o outro ser um imóvel de madeira. Não acontece. Está querendo se fraudar? Está querendo se pagar ITBI a menos por causa disso? Não, porque efetivamente o valor de compra e venda é aquele. Tem ainda a questão das pessoas que têm algum tipo de dívida e precisam vender, precisam de liquidez, precisam vender mais rápido. A Aí que, gente sabe. aí que eu ia fazer uma ressalva. A prefeitura acaba buscando o valor do mercado dos imóveis em sites de imobiliária, em sites, em portais. Mas, muitas vezes,
os valores expressos ali não são realmente os valores de venda. E aí que entra esse contraponto muito forte, porque uma coisa é o que é apresentado, tá? Onde eu vou te falar nesses 20 anos, dificilmente a venda será feita por aquele valor. Sempre tem um Pelo valor do valor, anúncio, né? um valor um pouquinho abaixo, né? Então, não é uma forma correta de avaliação. E isso levanta muitas dúvidas entre os compradores, né? E continua a mesma. Eu nunca sei qual realmente vai ser a facada da ITBI. Vamos falar dessa forma, né? O valor atribuído pela prefeitura. Mas, Fábio, então, nesse momento de ITBIs que não foram pagas ainda, né? A prefeitura faz um dossiê mostrando o valor de mercado e o comprador, que procedimento ele deve fazer para contestar isto, tá? O valor atribuído. As prefeituras se colocam à disposição para que esse valor atribuído por elas ao bem possa ser reavaliado. Mas isso é um processo daí que eu entendo, que não foi concretizado ainda o pagamento, ele se torna um processo administrativo. Na tua opinião, a primeira contestação é uma contestação normal de um contribuinte perante ao órgão que está cobrando isso. Mas a segunda também é a constituição de um advogado? Se tu me permite te corrigir, assim, não é o comprador ou o vendedor que vão contestar. Quem está contestando é a prefeitura. Então, assim, se inverteu a lógica. Quando se a prefeitura recebe um valor, a declaração de um valor de compra e venda de um imóvel e a prefeitura entende que aquele valor está abaixo, bem abaixo de mercado, ela tem que abrir o procedimento administrativo. E é o que ela está fazendo. E aí ela encaminha o dossiê esse que tu referiu agora há pouco. Então a prefeitura está contestando os valores que foram apresentados, foram declarados pelas partes. Só Ah, que correto, correto. quando ela apresenta nesse processo administrativo essa impugnação, quem está impugnando é a prefeitura, ela dá a oportunidade para que o comprador defenda aqueles valores atribuídos. Então, se a prefeitura, vamos pegar um exemplo, se a prefeitura diz, olha, nessa região, o imóvel que tu estás vendendo por 500 mil vale 750 mil. E ela vai apresentar lá os anúncios dos imóveis. Então, o contribuinte, o comprador, ou a parte que vai pagar o ITBI, vai poder dizer isso, olha, desses imóveis que você apresentou aqui, existem tais e tais e tais diferenças. Benfeitorias, padrão do imóvel, padrão construtivo do imóvel, metragem. Então, assim, só porque os imóveis são da mesma região, não necessariamente eles têm o mesmo valor. Concordas Sim, comigo? sim, concordo, concordo. E como a gente já falou também, para além dessa questão, tem a questão de mercado. Se tu precisa, por exemplo, por uma questão de saúde, vender um imóvel para ter liquidez, para custear o plano, né, de algum familiar, ou enfim, da própria pessoa, ela vai vender por um preço bem abaixo de mercado, porque ela precisa vender rápido. É outra questão que tem que ser analisada. E quando fizer essa manifestação, eu também, se for o caso, de apresentar os comprovantes de pagamento daquela negociação, se propõe a apresentar os comprovantes de pagamento dessa negociação para comprovar a boa-fé. Senão, de fato, o valor que foi realizada a compra e venda desse imóvel foi no valor de 500 mil reais. E aí, Flávio, aí vem a terceira opção, que é o seguinte: se mesmo assim tu sustentando teus clientes, o contribuinte, o comprador ou o vendedor sustentarem que o valor de fato é aquele e a prefeitura negar, tem dois caminhos que pode seguir. Ou entra com mandado de segurança,
na justiça, pedido judicial, para que sejam emitidas as guias no valor declarado, o valor realizado entre as partes, de compra e venda da operação realizado entre as partes, ou tu paga e depois vai pedir o ressarcimento também. Entendi. Esse mandato de segurança, se chegar a esse ponto, com ele, tu consegues assinar a escritura e levar ao registro ou não? Sim. Se houver deferimento, né, no teu Ah, mandado de sim, segurança, sim, tu vai entrar com processo, vai entrar com pedido liminar, explicando para o juiz. sim, Olha, tem essa situação aqui, o imóvel está sendo avaliado, continua sendo avaliado pela prefeitura por um valor maior, mas na verdade o valor de compra e venda foi realizado dentro de uma normalidade, né, de condições normais de mercado, e pede-se para que seja então acolhido o pedido para que as guias CTBI sejam emitidas no valor de venda, de compra e venda. O juiz deferindo, tu vai pagar, né? E depois, claro, isso estou falando num pedido liminar, mas depois tem o julgamento do mandado de segurança definitivo, que muito provavelmente também vai seguir nessa linha, né, Flávio? Então, tu vai entrar com o pedido administrativo, tu vai fazer a defesa no pedido administrativo, se for negado pela prefeitura, tu entra com o mandado de segurança para pagar a alíquota do valor efetivamente de compra e venda do imóvel. O valor de mercado, de mercado não, da negociação do imóvel, porque a prefeitura pode falar que o valor de mercado está um pouquinho acima. sim, Ou então, entendi. tu pode, para não. Porque assim, o mandado de segurança pode demorar uma semana, 2 semanas, um mês, e as pessoas às vezes não têm esse tempo, né, Flávio, por uma razão ou outra. Então, daí faz o recolhimento e aí depois entra com o pedido de ressarcimento, apresentando Sim, todas as provas, né, inclusive a que juntou no processo administrativo. sim. Daí, depois de pago, então, daí não é mais uma questão administrativa, e sim judicial. Perfeito, isso mesmo. Fábio, esse assunto ele é bastante longo, né? Mas e que pode ser discutido, como eu falei anteriormente. Escrevam aqui no nosso direct se quiserem mais informações sobre isso, que eu ponho vocês em contato com o Dr. Fábio Campão, que poderá esclarecer tudo isso, ou através de mim mesmo, que o Dr. Fábio Campão me auxilia em todos os processos que forem necessários. Fábio, muito obrigado pela tua presença. Foi bastante esclarecedora. Temos que avançar mais assuntos, tanto quanto ITBI. Temos um assunto muito importante que eu gostaria, já te convido, e vou dar um spoiler aqui, falando sobre os novos impostos sobre locação de imóvel, sobre compra e venda e tal. Tu estás convidado a bater esse papo aqui no nosso canal. Vamos conversar sobre isso? Com certeza, me sinto lisonjeado. Quero aqui te parabenizar pelo conteúdo do teu canal. Tu está ultrapassando a barreira de apenas anunciar imóveis de compra e venda, mas também trazendo esclarecimentos que são importantíssimos para os clientes e para o público em geral. Parabéns, Flávio. O que tu precisares, pode contar comigo, eu estou à disposição. Será um prazer e uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fábio. Certo? Grande abraço. Um forte abraço. Até Tchau, mais. tchau.